uma das coisas interessantíssimas que tem a respeito da obra que Deus está fazendo, e eu quero compartilhar isso com você nessa manhã, é que Deus não quer a gente nesse lugar onde a gente está. Ele quer nos levar para um nível mais alto. Veja bem que a igreja, ela é composta de ovelhas, de filhos, não é? E Deus quer fazer com que a gente possa, de certa forma, engravidar daquilo que Ele está dando para a gente. Para isso poder fazer, tem que fazer diferença em mim, amém? Tem que fazer diferença em mim. Essa obra, né, a gente está vendo que Neemias foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, não era pequena, ela era por si só extensa, porque quando você fala de muros, requer muito material, né? Você imagina assim, a muralha da China é enorme. Para você ver que fazer uma muralha daquela levou muito tempo, é milenar. E Deus chamou eu e você para que nós pudéssemos ser participantes, não é? Pedras vivas nessa construção, porque é dele. É tudo para ele. Então, Deus chamou Neemias, e Neemias era um cara que tinha uma profissão. Era um cara, eu até estava pensando assim, que ele era um cara bem abastado, ele estava bem no lugar onde ele estava, né? Ele era copeiro do rei, e ele fala assim, né? Que ele orou diante de Deus, ele chorou, ele conversou com o rei, e no final ele fala assim, eu era copeiro do rei. E é tão interessante que ele foi transportado de copeiro para cooperador. Deus deu esse chamado para ele. Vira para o teu irmão e fala assim, olha, o mesmo chamado de Neemias é o seu chamado. Fala para ele aí. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje a gente vai ver que existe uma grande obra para ser feita, e existe uma característica que ela é peculiar, ela é inerente, ela é dessa missão. Sem essa característica, a gente não vai conseguir completar essa missão. Não é? E é uma palavra bem complicada para o nosso contexto do homem, não é? Do velho homem que volta e meia quer sair de dentro de nós e se revelar. É renúncia. Renúncia é uma palavra que, graças a Deus, o Senhor tem trazido para o meio da gente, para o meio da igreja dele. Você veja que Jesus é o nosso maior exemplo de renúncia. Amém? Ele é o maior exemplo de renúncia. Eu sei que você que vai ao GE, quantos vão ao GE? Levanta a mão aí. Quem que vai no GE? Então pronto, você já viu lá na apostila, né? Tem um GS que já estudaram a apostila 40 vezes, né? Aquele negócio, né? Fala assim que em nós é necessário ter aquele sentimento que houve em Jesus. Qual foi o sentimento? Quem lembra? Hein? Exatamente. Olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e mesmo sendo Deus, não se segurou nisso aí. Ele abriu mão. E aí agora a gente vai ver aqui o que é que o nosso Senhor vai falar. Amém? Lucas 14, 33. Fala assim, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. As irmãs, por favor. Vamos lá, os muchachos. É interessante que Jesus começa falando aqui, e nos versículos antecedentes a esse aqui, ele fala que o reino de Deus é como aquele rei que ia dar uma festa, chama as pessoas, vários convidados, e cada um deles tinha uma desculpa. E um deles, inclusive, diz que o cara comprou um terreno pela internet. Falou assim, olha, eu não posso ir nessa festa porque eu acabei de comprar um terreno. E eu vou ver esse terreno. Vê se não parece com alguma das nossas desculpas.
O desafio para a gente é entender que a gente tem esse chamado. E é para a nossa casa. Quando a gente vai falando da grande obra, né, a nossa visão é para as nações, vai começar em casa. E o mais interessante é que Jesus deu a oportunidade para os discípulos entenderem essa missão. A gente está aqui domingo após domingo, não é? A gente já recebeu pra caramba, sim ou não? Então Deus está dizendo assim, cara, eu quero, antes de tudo, que vocês entendam, porque quem entende desfruta. Se eu entender, eu vou desfrutar. O reino de Deus é para se desfrutar. Ele não é para que seja um jugo na nossa vida, amém? Mas é para desfrutar. O Senhor quer isso da gente. O Senhor quer dar revelação no meu e no seu coraçãozinho para dizer, olha, eu quero. Eu quero porque é bom para mim, mas é porque vai voltar para Ele. Então repete comigo. Eu preciso entender e então eu desfruto. E você sabe que não é a falta de conteúdo aqui, não é. Vem esses pastores, esses homens de Deus, o Ruizão vem aqui, os pastores dessa casa, né, o Judson veio, né, na semana passada, trouxe uma palavra bem forte. E Deus está dizendo assim, muitas vezes, a falta da renúncia coloca uma barreira entre o entender e o desfrutar. Então esse é o nosso desafio hoje, amém? Amém, vamos lá. Deus chamou Neemias para fazer uma grande obra que começava em seu homem interior, para depois ela ser colocada para fora em feitos práticos. A obra era grande e extensa, a obra iria exigir, requeriria unidade, domínio próprio, às vezes seria doce e às vezes seria o quê? Amarga. Mas ao longo da caminhada dessa grande obra de Deus, uma coisa seria requerida. Uma grande renúncia. Uma grande renúncia até o fim. Ou seja, a gente viu algumas semanas atrás a respeito da unidade, né? Cara, mas bateu na gente aqui, né? Assim, às vezes lá em casa, a gente, por determinadas situações, a gente não encontra unidade nas coisas. Né? Até liguei para o Ruizão, me ajuda aí, ora por mim. Né? Às vezes os meninos não me entendem, a Esther não me entende, o Levi não me entende, né? O Éder já entende um pouco mais. Né? A Luziane é a mestra do entendimento. Mas o Senhor quer aperfeiçoar isso em nós, a unidade. Não tem como a gente crescer sem unidade. Uma casa dividida nela mesma, o que é que vai acontecer com ela? Não vai prosperar. Aí veio o domínio próprio. Aí começou, né? Começou aquele rolo compressor. Começou aquele rolo compressor. Aí falou domínio próprio. Eu digo, eita, lá vai, mais uma ligação. Cara, às vezes eu grito com os meninos. Tem gente aqui que está balançando a cabeça quando disse, a minha dor é a tua dor, né? Deus quer tratar isso em nós. O Espírito Santo dele vai fazer com que nós possamos passar por essas fases e amadurecer. E essa obra, não é? Ela é extensa. Você vê que ela não é. Eu estava pensando hoje assim, porque o desafio assim, Jesus falou assim que ele fez as obras e a igreja ia fazer o quê? Maiores. Mas você vê que esses maiores é na extensão dela. O meu coração precisa estar assim, Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero, em extensão, poder fazer aquilo que você já pediu e me mandou e me ordenou. Mas eu penso assim, tem que ficar essa igreja para o Éder, para o Levi, para a Esther. Não para, amados, aqui. Se nós estivermos pensando só aqui agora, no domingo, como é que vai ficar a Zoe? A Liz? Como é que elas vão ficar? Essa obra, ela tem que perdurar por anos e anos. A gente tem que plantar. E nós vamos nos esforçar, amém? Para poder fazer isso. O Senhor nos chamou para fazer essa grande obra. A vida de relacionamento com o Senhor e na revelação do que Ele quer conosco, com nossas vidas, vai ter sempre
como objetivo mudar o nosso coração, nosso entendimento. Não haverá outra maneira da gente prosseguir e executar a obra, que é muito grande, sem essa característica. Neemias estava muito bem onde ele estava, todas as coisas lhe eram favoráveis ao seu redor, mas algo dentro dele começou a borbulhar. Deus começou a transformá-lo de copeiro do rei para alguém chamado despenseiro da graça de Deus. E é muito interessante que Zorobabel esteve nesse mesmo lugar. Esdras, depois dele. E então veio Neemias, tá certo? Está acompanhando comigo? Então esses dois primeiros, eles foram responsáveis por fazer o alicerce do templo, o templo em si, certo? E então, naquela época, uma cidade não ter os muros era uma vergonha. Você vê que era não ter os muros. E não ter o templo, era não ter os muros. E eu fiquei pensando, que coisa interessante. Veja bem, hoje nós somos filhos, amém? Nós somos servos de Deus, filhos do Senhor. O Senhor já nos deu uma medida da porção do Espírito dele. Mas você veja que o que Deus quer é que no nosso interior fluam rios de água viva, só que é necessário que os muros sejam feitos para que a gente não passe vergonha. O local do culto já está aí dentro de você. O local de adorar a Deus já está dentro de mim e de você. Essa obra é para dizer assim, o que Deus me deu, a unção, os dons, o batismo com amor, eu vou ser responsável em seguir as coordenadas do meu Senhor para fazer os muros, para que não me seja tomado aquilo que Ele já me deu. Então, Zorobabel e Esdras disseram assim, vamos estabelecer o lugar do culto. E Neemias falou, ótimo. E aí os irmãos dele, os patrícios dele, né, os compatriotas, estavam dizendo assim, cara, é o seguinte, o templo está lá, legal. Mas é o seguinte, escuta, o templo o lugar do culto está lá. Mas se chegar um inimigo chamado falta de domínio próprio, ele vai dominar. Se chegar um inimigo chamado falta de unidade, ele vai dominar o lugar do culto. Então, Neemias, né, help us. E o mais interessante é que eu imagino que tinha um povo que até começou, mas não conseguiu terminar. Você vê que importância eu e você, nessa grande obra, na vida dos nossos irmãos. Nós temos fraquezas e, né, debilidades, coisas que puxam a gente para baixo. Mas eu quero lembrar, para mim, isso é para mim e para você. Deus, a gente acabou de mencionar, Deus me fez como Neemias. E eu vou poder, como corda humana, aproximar o meu irmão daquilo que Deus quer para ele. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu vou investir na vida do irmão, né? O Senhor mandou a gente plantar. No matter what. Poxa, mas eu planto, não nasce. Aí tem aqui um negócio que eu fiquei pensando. Peraí, mas se eu plantar e não nascer, se eu investir no irmão e ele não receber, uma coisa vai acontecer. O nome de Deus vai ser glorificado e eu vou ser transformado. Essa obra é bem extensa. É por isso que, né, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ter esse entendimento, eu preciso transpirar isso, preciso queimar diante do Senhor, meu coração precisa de fato ser esse altar, para me poder ser essa corda humana. Senão não faz sentido. Que as nossas orações sejam orações de intercessão. Evidente que a gente ora pedindo as coisas para o Senhor. Ele falou, não, se vocês obedecerem a minha palavra, tudo que vocês pedirem vos será feito. Agora Deus quer do Éder, quer de você. Fala aí para o irmão, Senhor, de você também, viu, irmão?
Então, isso aí. É que a gente possa ser como Neemias. Ele orou por 4 meses e fez uma obra de 52 dias. Sabe o que é 4 meses orando? Quem chorou 4 meses aqui seguido aqui? Levanta a mão não, porque pode ser que você seja arrebatado. 4 meses para 52 dias. Eu fiquei orgulhoso desse cara, viu? Fiquei, rapaz, cara, é oração. Vai ver o joelhinho dele estava daquele jeito, né? Ele virou um intercessor. Ele se expôs para a glória de Deus. Foi uma corda humana, como eu já falei para vocês, para poder aproximar os seus irmãos. E nós vamos ser assim, amém? Em nome de Jesus. O Senhor já vai nos dar essa unção, já nos capacitou. A gente vai deixar fluir de dentro de nós. Amém? Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler isso junto aí, toda a grande obra, vamos lá? Mais uma vez? Jesus é o nosso maior exemplo de renúncia. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. E Ele é o nosso modelo. Nós amamos Moisés. Nós somos apaixonados por Neemias. Mas Jesus é o nosso modelo. E veja que era um rei que tirou a capa, não é? Veio em forma de homem para que eu e você pudéssemos tirar vantagem dele. Muita humildade, cara. Quantas vezes Jesus pecou? Jesus veio para ser o modelo, vai sempre ser, é para sempre o nosso modelo, amém? Salvação, redenção, ele veio nos mostrar o Pai. Eu creio que na igreja do Senhor não vão haver órfãos. Por mais até que de forma verídica e terrena isso aconteça. Pode ser que tenha. Mas o Senhor é o nosso Pai. E Jesus veio mostrar Ele. A obra que Jesus fez da renúncia, eu acho que é a abraçada mais forte contra a correnteza desse mundo. Mas pense, se é a abraçada mais forte contra a correnteza desse mundo, é necessário que alguém dê essas braçadas, certo? Quem é? A Lia já falou, isso que é ela. É isso mesmo, nós. Porque a gente não gosta da palavra renúncia. Eu até vi o pastor Estevão falando, a gente gosta da palavra campeão. A gente gosta da palavra vencedor. Vencedor. A gente ama essa palavra. A gente gosta dessa palavra super lucrativo. Olha o sorrisinho, vê o sorrisinho de muitos aqui, ó. Olha o grana, né? Lucrativo. Mas o Senhor está trazendo para nós que o reino dele funciona diferente. O reino dele, foi ele que estabeleceu. A Bíblia fala assim, Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que... Vamos lá. Eu vou ler aqui, não está aí no teu... Está aí não, né? Não está mesmo não, eu sei. Vamos lá. Glória a Deus. Está recebendo aí? Amém? Amém, isso aí. Você viu que eu falo, eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Ai. 2:5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Vamos lá. Aniquilar e dizer assim, a minha reputação e fama eu não quero. Não é igual hoje, né? Ninguém quer fama e reputação. Tá? E quando fala assim que ele se fez servo, ele se colocou numa condição de escravo totalmente dependente do desejo do outro. Você vê que é profundo? Totalmente.
ele veio mostrar o Pai. E aí, é por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não é que ele está, é que ele é. Ele é acima de todo nome. Deus o fez assim, desde a eternidade. E ele deu poder para a igreja fazer uma obra ainda maior em extensão e alcance. Para a glória de Deus, amém? Romanos 11:34. Agora a gente vai aprender de quem é a obra. Toda obra, ela tem um dono. Toda obra, ela tem um arquiteto. Toda obra tem um general contractor. Você vê que toda obra funciona com os permits. Aquilo que você pode fazer ou não. Jesus é o arquiteto dessa obra. É Ele. Amém? Romanos 11:34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O ponto de partida é ele. Sabe essa obra aí que a gente está fazendo, que Deus nos concedeu? O ponto de partida é ele. Toda a planta, o blueprint, tudo vem dele. E aí, sabe o que acontece? Vem dele, não é? E aí, né, de cima para baixo, ele dá a oportunidade de a gente ser pego por essa levada. Ele pega e empurra o Juliano assim, ó, vem cá que eu vou te usar para fazer a minha obra. Vem cá, Juliano, que eu vou te usar para fazer a minha obra. Vem dele. Aí, quando chega no Juliano, em mim e em você, aí tem que ser por ele. A medida que Deus nos concedeu dentro de nós é que vai fazer essa obra ser por ele. Você sabe o GE? Começou a cutucar, né? Você sabe o GE? É dele e é por ele e é para ele. Né? Tem um lá em Cantares, fala assim, né? Eu já compartilhei essa palavra com o pessoal do louvor, que é aquela mulher apaixonada por Salomão. Ela fala assim: noivo, me dá a tua mão, vamos para os campos, saiamos, vamos para o campo, está apaixonada, né? Igual a sua esposa. Noivo, vamos para o campo, vamos comer das vinhas. Olha só, nós somos igreja, nós somos líderes de GE, nós somos pais, mães, nós precisamos chamar o autor da obra para estar com a gente nessa empreitada. Ele já estabeleceu, ele pré-estabeleceu isso no coração dele e nos deu, e nos revelou, e nos encheu com o Espírito Santo dele para que a gente possa, amém? Fazer isso. O Senhor é bom, amados. O Senhor é lindo. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tudo aqui é para Ele. Nós não somos donos de nada. E Jeremias fala assim, olha, se o homem tem que se orgulhar de alguma coisa, se orgulha em me conhecer e saber que eu pratico a justiça. Tudo é dele. Tudo é para Ele. A origem, um ponto de partida é o Senhor. Ele é o começo. Ele é o fim dessa obra. Saiu dele e vai voltar para ele, aleluia. Apocalipse 1:8 fala assim que ele é o alfa, aleluia, e o ômega, é o princípio e o fim. Temos que marcar isso dentro de nós, do nosso coração, de que ele é o dono da obra. Eu tenho que manifestar o seu desejo e não o meu. Não o que eu penso ser correto e justo, mas a sua vontade. É tudo dele, tudo para ele. Vem do Pai das luzes, sobre um povo que andava em trevas, mas que ele nos agraciou com a sua luz e o entendimento. Aleluia.
O Senhor quer fazer isso. Isso é um desafio para a gente, amados. A gente vai ver mais para frente. Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor e a gente não pergunta, cara. Aí fica mecânico. Né? Quero criar os meus filhos. Não pergunto como é que cria os filhos. Né? A mãe de Sansão, foi a primeira coisa que ela fez. Olha, o anjo chegou e falou assim, esse menino está separado. Olhe, eu esqueci o nome dela, Dona Menina. Esse rapaz está separado. Aí sabe que ela pergunta para ele assim, ok, mas como é que eu vou fazer para criá-lo? Sabe, pais? Estou falando isso porque é para mim também. A gente precisa perguntar como é que eu vou criar o meu filho. Como é que a gente vai criar os nossos filhos? Eu sei que o Senhor vai te revelar. Porque tem falado comigo. Pai, se você não queimar diante de Deus, se você não buscar a face do Senhor, essa alegria do Espírito não vai vir por osmose. Ela não vai ser uma transmissão um transmimento de pensação, ou uma transmissão de pensamento. Não vai acontecer. A obra é dele e é para ele. Vamos lembrar disso, que a nossa casa veio dele e é para ele, amém? Aí tem agora esse versículo aqui, 2 Timóteo 4, 5. Vamos lá, lê todo mundo junto? 1, 2, 3, já. Ou seja, Paulo está falando para o filho dele na fé, Timóteo, que para ele vigiar e ser sóbrio. Essa palavra ela sempre vem no nosso coração, porque quando nós vamos nos reunir nas terças-feiras, que é o nosso GE, tem que vir no meu coração. Tem que vir no seu, hein? Essa palavra ser sóbrio, eu estava vendo o significado dela, não é ser sóbrio, não. Não é assim, não. Não esteja bêbado. Não, não é isso. É assim, seja vigilante. Sabe por quê? Toda vez que a gente for, que Deus nos conceder a graça de poder amar os irmãos, de servi-los, de poder estar embaixo na pirâmide, suportando eles em amor, a nossa alma vai querer falar mais alto. O nosso velho homem vai querer pular de dentro para fora. E aí as nossas atitudes não vão ser de sobriedade. É por isso que ele está dizendo assim, Timóteo, presta atenção. Cumpre o teu ministério. Mas não esquece, Timóteo, que volta e meia você vai querer fazer um negocinho da carne aí, sem me perguntar. Volta e meia você vai querer tornar algo mecânico. Volta e meia você vai querer dar o seu jeito no trabalho, no GE, na criação dos seus filhos, no seu casamento. Timóteo, cuidado, cara. E o apóstolo Paulo é um dos caras que mais as cartas dele é sempre assim, olha, não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Porque o Senhor quer estar reforçando isso em nós. Éder, cuidado. Cuidado, porque a sua carne vai querer dizer que ela é a dona dessa obra e é mentira. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre da gente confiar nos nossos dons apenas. A igreja nós servimos com os dons, amém? Servimos irmãos, e não é bênção, não é bênção. Você chega aqui um grupo de louvor desse ungido, as músicas, a gente liberando o céu, glória a Deus, amém? Os dons a gente serve à igreja. E a nossa constante caminhada em direção à cruz dão sentido a isso. Porque a fonte tem que ser doce, porque a água é doce. Não pode ser amarga. Quando é que eu me torno amargo? É quando eu confio nos meus dons e perco a sensibilidade com o Espírito Santo. E começo a agir do meu coraçãozinho, que é corrupto, mas eu quero te animar. O Senhor
tem para nós essa restauração. Amém? Essa restauração. Confie em mim. Se orgulhe em conhecer o Senhor. Se glorie em me conhecer. Porque os dons por si só, para servir a igreja, é uma bênção. Mas é como se a gente, em não depender, em não entender que a obra é dele, que esse é o ponto de toda essa palavra, é dizer que a obra é dele. Se a gente não tivesse entendimento, nós vamos escrever com a mão direita e apagar com a esquerda. Nós servimos a igreja com os dons. E quando a gente vai para a cruz, a gente faz sentido a tudo isso. Do caso contrário, é como se não batesse, é como se não fechasse, é uma conta que não dá certo. Esse é o desafio, amados. A obra é dele. Hoje, tem várias pessoas, né? Tem os pais, tem os filhos, tem os mestres, tem os apóstolos, tem os querubins, os serafins. Mas veja, como é que eu vou deixar fluir em mim o Espírito Santo se eu não entendo que essa obra que ele está fazendo aqui é dele? Eu começo a escutar música daí de fora. Eu começo a assistir os filmes que não deixam com que o Senhor fale comigo. Falo aqui pelos nossos jovens, né, nossos amados. E eu sei que Deus deu palavra para a gente na semana passada, de que os nossos jovens vão andar na velocidade dos anjos, um negócio assim doidão demais, cara. Mas veja que para andar na velocidade dos anjos, eles vão ter que pelo menos começar a andar na nossa velocidade. Começa com a renúncia. Não tem como os nossos jovens a semana inteira passarem recebendo pressão na escola, no celular. Tá certo? Chega em casa e tem um homework. Aí quando chega na sexta-feira, né? E a Stacy está aqui, né? A Stacy é uma benção, amém? A Stacy, glória a Deus pela vida da Stacy. Ela já sabe que a obra é dele também, viu? É. E está aqui, né, a galera, e a Stacy joga fogo, e joga fogo, e joga fogo, e aí os meninos... A Stacy rindo. Como dizer, eu vejo que é os profetas. Não, Stacy, é que eu vim aqui, eu vi. Deus quer parar com isso em nome de Jesus. O Senhor vai nos ajudar, vai nos dar estratégia. Não é? Os nossos jovens vão se encher da presença do fogo de Deus, mas requer de vocês, queridinhos, renúncia. Do papai também. Papai, é você que vai botar fogo nesse cara aí. Não vai com essa não de que na sexta-feira eles vão cuidar dos meninos. Não existe isso, amados. A obra é dele. E você tem que entender que a obra da sua casa é dele, por isso você tem que fazer segundo o blueprint. O que é? Ministra a palavra. Profetiza. Ora. Cospe no menino. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Mas não fica aí não. Esse lugar aí é um lugar de morte. Não é? Eu falei cuspir, mas não leva literalmente. Acontece, vai lá. Faça isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos honrar. A gente recebeu uma palavra, né, no GE, foi tão interessante que, né, o Senhor usou uma irmã para dizer assim, olha, nós vamos tentar, nós vamos ter que fazer a nossa parte. E outra coisa, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus vai converter o coração dos pais aos... Rapaz, começa com a gente, cara. Que azar que a gente deu. Não começa por eles. Mas eles têm que fazer também. Mas é por modelo. Nosso modelo não é Jesus, modelo de renúncia? É assim. Essa obra é dele. Paulo falou para Timóteo, cara, essa obra é de Deus, não vai querer fazer a segunda vontade do teu coração, mano. Lucas 9:49. E respondendo João disse, mestre, essa aqui é sensacional. Mestre,
Vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos. Ei, polícia. Porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais, porque que não é contra nós, é por nós. O desejo de Deus não era fazer ninguém faccioso. Não era fazer políticos. Mas era que a obra dele se espalhasse sobre a face da terra. Só que eu tenho no meu coraçãozinho, se ele não for do ministério Vida com Vida, é um problema. E nunca foi assim. Deus, quando olha a igreja, olha o corpo, né? Olha o corpo. Vida com Vida, a outra, o outro corpo, ele vê assim, é o meu corpo. Então essa obra é dele, porque ele designou, ele se revela de várias formas. É a multiforme sabedoria do nosso Senhor. Se lá no GE vai ter alguém, cara, que ora pra caramba, mano, não enterra o dom desse cara, não. O Senhor nos fez líderes para que a gente pudesse estar debaixo da pirâmide, não em cima. Deus não quer, olha só, em nome de Jesus, Deus não quer apenas nos conceder a graça de cuidar de vidas. Deus quer nos dar um coração para isso. Se Ele te der um coração para isso, se Ele me der um coração para isso, a gente vai cuidar 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 mil, com a mesma pegada e lembrando que a obra é dele. Amém? O nosso desejo é que passe por nós. Passe por nós, não vai parar em nós. Essa obra é muito grande, amados. E o Senhor está aqui para nos capacitar hoje, mais um pouco. Já livrou a gente da falta de unidade, da falta de domínio próprio, amém? Amém? Recebe? Assim, profetiza, né? Está aí, está nesse trâmite. Isso, nesse processo. Vamos lá. E aí, e os discípulos, eles estavam empolgadíssimos com aquilo. Olha, Jesus, nós daqui, é nós, mano, é o clube. Fechou a porta, quem não entrar já era. Se não tiver com a camisa do meu time tem problema, vamos lá. Lucas 9:54. E os discípulos Tiago e João lembrando, né? Estou trazendo agora que o Estevão falou. João era aquele que encostava a cabecinha no peito de Jesus, não? Discípulo do amor, né? Vamos lá. Vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Deus amado, dá a revelação aqui, porque eles tinham orado para o menino que estava doente, endemoniado. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí já causou, sabe, uma frustração. Aí o pai do menino falou assim, Jesus, é o seguinte, eles tentaram expulsar, eles falharam, cara, não conseguiram. Será que tem como o senhor dar uma, né? O senhor que tem toda a autoridade, dá para o senhor dar uma ajuda? Sarar o meu menino, Jesus? Fez. Aí, nessa aqui, eles vão para uma aldeia, e Jesus não foi recebido nessa aldeia, que era uma aldeia de samaritanos, né? E aí, por não ter recebido, causou dentro deles uma ira. E aí é o seguinte, eu sou filho de Deus, então o Senhor vai ter que agir em meu favor, aplicando a justiça deles, a justiça que eles tinham dentro deles. Não parece com alguém que está aqui nesse lugar? Eles aplicando a justiça deles, usando o subterfúgio, sabe como é que é? Usando Jesus como para notarizar aquilo que eles queriam fazer. E Jesus falou assim, cara, vocês não entenderam nada. Esse espírito é tudo menos o meu. Pode ser de porco, espírito de porco. Né? Mas não é o meu. Glória a Deus, amados. E a gente podia até parar e ir embora, né?
vou usar aqui a expressão do pastor Júnior, está me entendendo sim ou não, né? O Senhor nos ama e quer transformar nosso coração. Ele quer isso. Veja que essa obra que Ele nos concedeu a fazer é para que volte para Ele em forma de louvor. Ele quer tirar a gente dessa situação, muitas vezes de morte, porque nós não escutamos a voz dEle. E a coisa que mais assim em Deus é que a gente esteja à mesa com Ele, que tenha um prazer incontido dentro de nós por fazer essa obra, que ela não seja pesada. Deus nunca foi um Deus de regras, foi um Deus de relacionamento. Às vezes a gente quer criar regras, como essas aqui que eles estavam criando, dentro da nossa casa. Às vezes é para o pai lá voltar e pedir perdão para o filho. Não, ele quer orar para que desça fogo do céu e consuma todos os meninos. Esses pensamentos, essa forma antiga de ser, o Senhor está querendo dizer, eu quero livrar vocês disso. Amém? Eu quero tirar vocês dessa posição. Eu quero trocar essas vestes de vocês, que é uma veste de ira. Sabe? Não plantou, o irmão não recebeu, a gente às vezes quer fuzilar o irmão, a gente quer isolar o irmão, a gente quer tirar o irmão do aplicativo. Deus está dizendo assim, cara, a obra é minha. Eu quero te dar um coração. Eu não quero só te dar pessoas. Eu quero te dar um coração. Por exemplo, tá, a Alessandra está aqui. Deus quer dar um coração para ela, para cuidar das duas meninas dela. Ela não pode estar orando para descer fogo. Eu sei que às vezes os meninos, olha, pense num pessoal que ajuda a obra de Deus na gente, os nossos filhos. Eu vou ler de novo, 9:54. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo de onde? Meu Deus, da parte de Deus. E os consuma como Elias também fez. Voltando-se, porém, repreendeu-os. Falou, cara, não é isso. Essa obra não é sua. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Os samaritanos não receberam Jesus. Os discípulos queriam aplicar a fome, sede de justiça não, sede de vingança em cima deles. E queriam que Jesus aprovasse. O nosso padrão é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus então aí, vamos lá. Isso, nosso padrão é o Senhor. E agora o Senhor vai nos mostrar a visão panorâmica do que Ele quer, do que foi Jesus, não é? Do que Jesus veio fazer, do que Jesus veio manifestar, é mais do que veio manifestar, não é? Lembrando que a gente vai ser tentado a trazer o padrão do mundo para dentro da nossa família, a gente vai ser tentado a trazer o padrão do mundo para dentro, sabe, da convivência com os irmãos, e o Senhor falou, vocês não podem viver assim, em nome de Jesus, vocês não podem. Senhor, a gente abre mão disso hoje, Pai. A gente abre mão disso. Nós queremos o que o Senhor quer, Pai. Nos dá o teu coração, amém? The big picture. A visão geral. Jesus foi o quê? Enviado pelo Pai. João 17:4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste, provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Nós precisamos entender que o envio foi feito pelo Senhor. Por isso Cristo não cansava de dizer e manifestar que fazia não o que ele queria,
mas a vontade daquele que o tinha enviado. O Senhor é maravilhoso. Ele quer trazer a clareza no nosso coração de que essa obra é dele e por isso só vai haver uma forma de nós termos sucesso, é agradar o coração dele. Nós vamos romper essa manhã com várias barreiras, em nome de Jesus. O entendimento que Deus está trazendo para o nosso coração é de que nós somos cooperadores. Deus nos separou para que nós andássemos nas obras, que Ele planejou essas obras quando? Antes da criação do mundo. Eu estava pensando hoje, é como se fosse um sidewalk, um walkway. Deus, Ele pavimentou, nós temos que caminhar nelas. Caminhar. Todos os blocos, todas aquelas placas de concreto foram colocadas já por Ele para que nós possamos caminhar nelas. O problema é que às vezes a gente quer pegar a nossa picareta, arrancar aquela placa e botar a nossa. Onde é para a gente pedir perdão, a gente não pede. Onde é para a gente exortar, a gente não faz. Porque muitas vezes a gente está cheio da gente mesmo. E o Espírito Santo hoje vai começar a trazer essa revelação para dentro de nós. Amém? Em nome de Jesus. Tem uma coisa linda que aconteceu com Jesus, foi quando ele ressuscitou Lázaro. Interessante que tinha uma galera com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Vocês lembram disso? Vocês já leram? E tempo depois, Jesus vai à casa de Lázaro, não é? E de Marta e de Maria. E a Bíblia fala assim que as pessoas saíram, tinha já uma turma que estava perto quando Jesus ressuscitou ele, as pessoas saíram correndo, foram ver Lázaro e foram ver Jesus. E a Bíblia ela é tão específica nisso, eu acho, tão específica, ela fala assim, olha, e as pessoas foram lá não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro a quem ele tinha ressuscitado. E aqui agora, para fechar, falou assim, e Lázaro estava à mesa com Jesus. O Senhor vai nos ressuscitar dessas obras velhas e vai nos colocar à mesa com Ele. Porque é isso que Ele quer, que a gente desfrute. Não que a gente saia daqui domingo e fala, volta para cá e dizer, meu Deus do céu, eu estava ressurreto lá, eu cheguei aqui, eu morri. Você entende? Necessitamos estar à mesa com o Senhor, Ele vai fazer isso com a gente, amado. Cutuca o teu irmão e fala, Ele vai fazer isso contigo, mano. Vai te ressuscitar em nome de Jesus. Amém? O Senhor vai fazer isso com a gente. Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas vão correr lá para a sua janela, né? Se aqui pudesse, né? Vão correr lá para a sua janela. Vão dizer, caramba, rapaz, esse Orlando ressuscitou mesmo. Em nome de Jesus, Esse cara ressuscitou mesmo. Amados, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele é fiel. Ele já nos concedeu o que a gente tem que ter agora, é o entendimento de que os muros vão ser levantados por nós, para que não venha o diabo e roube essa semente. Para que o sol não aqueça demais, ela morra. Ele já nos deu. E você é um construtor. Você é esse cara que vai ajudar a levantar esse muro. Você é cooperador, amém? Profetiza seu irmão, você é cooperador aí, irmão. Vai, dá um high five nele, vamos ver. Glória a Deus. É um cooperador. O envio foi feito pelo Senhor. Por isso Cristo não cansava de manifestar e fazer a vontade dele. Jesus envia os seus discípulos para seguir a mesma grande obra. Amém? A mesma grande obra. Mas sem esquecer que essa obra é dele. Mateus 28, 19. Vamos lá, igreja? Ide, imperativo. Vai.
Porque eu vou estar com vocês, mas tem uma condicional. Se vocês guardarem os mandamentos de papai. E Jesus sempre falava assim, olha, eu não vim falar de mim. Eu não vim fazer essa obra porque eu quis fazer. Eu vim fazer a obra para poder manifestar quem é o meu. É isso que ele quer de nós. Quem nós estamos manifestando? Será o pai? Ou será o... não é? Ou será painho? Né? O seu Jean Pinheiro. Né? Meu pai, muitos conselhos bons. Mas o meu modelo é Jesus. O meu modelo é o Senhor. Amo meu pai de paixão, de filho para pai. Mas eu sei que o Senhor tem algo preparado para nós nessa manhã. Ide. Quantos de nós já não fomos enviados, né? E Deus dá uma oportunidade de a gente olhar atrás e dizer, cara, não é que eu estou fazendo a minha obra? Ou então eu estou fazendo meio obra minha, meio dele. Quando Deus levantou, quando Deus chamou o profeta Isaías, pensa aqui comigo. Deus chegou a palavra ao profeta Isaías, né? Ele começou a profetizar, né? Sou o povo de Deus, profetizar, olha, vocês estão assim, vocês estão assado, não é? Falou assim, que o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde é que está o estábulo, mas Israel não sabe quem é o seu Deus. É dura essa palavra. Vocês concordam? É dura. Eu digo, o quê? Podia até censurar. O boi sabe quem o possui, o jumento sabe onde é que está o estábulo, mas vocês, Israel, vocês não sabem quem eu sou. Palavra dura, né? E foi profetizando, olha, o vinho de vocês, a alegria, está misturada com a água. Vocês não me têm mais puramente. Para você ver que desde aquela obra, os caras já faziam a obra deles também. Vocês não me têm mais puramente. A alegria minha em vocês não é mais completa. Vocês estão misturando o vinho com água. E por isso vocês não recebem de mim. E por isso vocês bebem e não ficam embriagados no meu espírito. Aí Isaías foi profetizando. Líder de Gé. Ó, chega terça-feira lá, senta todo mundo na hora de tratar e vai passar, e vai. 5 capítulos. No 6º capítulo, né? Faz tchan, faz aí. Agora o negócio vai pegar. Ele fala assim, quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí ele tem uma revelação que é tão engraçada, tão interessante, que foi a revelação do Isaías, eu acho que foi do Éder também, sabe como é que é? E aí eu descobri, quando eu vi o Senhor, eu me vi, cara. Os meus lábios, eles são impuros. E eu estou no meio de um povo de impuros lábios. A maior missão do Senhor é mostrar quem nós somos. Você vê que ele já tinha sido levantado como profeta, mas ele não sabia quem ele era ainda. Ele não sabia as mazelas que acompanhavam aquela obra que ele estava fazendo. Ele precisava de santidade, ele não sabia. Mas o Senhor deu uma oportunidade. Não é essa de hoje? É essa de hoje a oportunidade. Nós vamos ver o Senhor, ele vai nos falar. Não é por força do braço, não é por isso. É porque quando nós olhamos para ele é santo. Olha, o que é que eu vou fazer se não sei me jogar no chão? Eu não vou deixar a unção vir não, vou me jogar logo. Sabe por quê? Porque eu descubro que eu, até hoje, muitas vezes, faço a obra que é do meu coração, não do de Deus. E aí Isaías fala assim, cara, não é que eu sou pecador também, rapaz, igual o membro do meu GE? Deus tem um desafio para a gente. Se você for no livro de Hebreus, eu só vou falar mais para frente. Vou falar mais para frente. Mas o Senhor é tremendo, amados. O Senhor é tremendo. E olha, eu estou falando aqui, não é para que haja... Não, é para dizer assim, há esperança para nós. Há esperança para nós, amados. Nós somos a igreja do Senhor. E essa esperança vai tomar o teu coração para que a gente possa avançar.
abrindo mão da nossa vontade, dizendo assim que Jesus reina. Amém? Que o Senhor reina. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Portanto, ide, não é? Em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus envia os seus discípulos para seguir a mesma grande obra, para lembrar sempre que essa obra é dele. Amém? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Colossenses 3,17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Qual que é o nosso problema? Amém? Está recebendo? Qual que é o nosso problema? E a gente tem, né? Pode falar muitos? Fala, diga muitos. Mas eu vou ser curador, diga. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Qual é o nosso problema? Queremos os privilégios, mas não queremos pagar o preço. Eita, Deus amado. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. A gente quer o fluir de Deus, a gente quer a unção, a gente quer a graça do Senhor, a gente quer, sabe, que nosso coração esteja queimando, nós queremos ver os milagres, nós queremos sentir a presença de Deus, a gente quer ter uma vida que a gente sai daqui, vai para casa e a gente continua naquela pegada dizendo, Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo, mas existe um preço, tem um preço. Tem um preço, eu estou falando porque a realidade é que as coisas que muitas vezes são de graça, a gente não dá valor. Meu pai que fala assim, rapaz, eu nunca gostei desse negócio onde não paga. Meu pai, né? Mas por quê, pai? Não, porque é o seguinte, uma vez eu fui num jogo aqui em São Luís, né? Eu fui num jogo que assim, não paga. Era um time de São Paulo e um time lá de São Luís. Meus amados, não paga. Deu uma confusão. E aí disse que começou a cair gente da arquibancada. Ele disse que ele só acordou, estava fora do estádio. Foi mesmo? Foi. Então, meu filho, quando é de graça eu não vou. Quando é de graça eu não vou. Beleza. Olha só, viu que tá vira quase um provérbio isso, né? Quando é de graça não vá, né? A gente precisa pagar um preço. Você quer? Eu quero. Eu vou ter que pagar esse preço. Veja que Jesus foi exaltado, não foi? Nosso Senhor foi exaltado. Ele é exaltado. Não é que ele foi, que ele é. Exaltação pertence a ele. O princípio de renúncia corresponde ao princípio de autoridade. Quanto mais você renuncia, mais do Senhor você vai receber, mais eu vou receber. O contrário também é verdade, mas vamos ficar com o primeiro? Amém? Vamos ficar com o primeiro? Quanto mais eu renuncio, mais o Senhor me enche da presença dEle. Quanto mais eu digo, olha, eu podia não te perdoar, mas eu vou te perdoar. É como se a gente escolhesse abrir mão das coisas que nos são, inclusive, permitidas. Deus tem esse desafio essa manhã para nós, em nome de Jesus. E está dentro da gente. E eu creio que essa manhã vai fluir em nome de Jesus. Quanto mais renúncia, mais autoridade. Interessante que Jesus, olha, ele foi exaltado, porque a Bíblia fala lá em Filipenses, fala assim, olha, ele abriu mão da glória dele. Ele se humilhou, e por essa razão, Deus deu para ele um nome que é acima de todo nome. Porque ele abriu mão, ele renunciou.
O princípio da renúncia leva para a autoridade em Deus. Não é a autoridade da gente, não. Ah, porque está renunciando agora, é o chefe. Não. Ele vai te encher ao ponto de você entender que embora você plante, não nasça, embora você invista, não dê nada, ele é o dono da obra. E é você e eu que estamos sendo transformados. A gente não pode andar por vistas. Não podemos, amém? Essa obra é dele. Quantas vezes a gente volta para casa com o sentimento de dizer, cara, eu fui lá hoje no GE e dei tudo. Parece que... Não se preocupa não, amado. Você está sendo transformado. Se tem alguém naquele grupo sendo transformado, se alguém é você, se alegre com isso. Se alegre com isso. E você que de alguma forma é liderado, contribua, queima o seu coração, vá para lá cheio da palavra. Eu sempre falo isso para esses amados que estão com a gente. Ora por mim, né? Eu preciso chegar aqui queimando da presença de Deus. Mas esse GE é seu GE, cara. Essa família é a sua família. Entenda, a obra é dele. Você é cooperador. Eu sou cooperador. O princípio de renúncia nos leva ao princípio de autoridade no Senhor. Ele vai prosperar a obra das nossas mãos. Amém? Você crê nisso? A gente precisa pagar o preço. Não é? Quem de nós aqui não quer o fluir de Deus, sentir a sua presença? Quem de nós? Todos nós queremos. Se você está aqui hoje dizendo assim, rapaz, não quero muito isso não, eu preciso orar por você. Quem quer uma casa onde os filhos são tementes a Deus? Amém? Eu estou quase aqui, subir aqui nesse púlpito e levantar mesmo. Eu quero. Quem quer receber revelação do Senhor e está cheio da palavra dele? Então vamos lá. Vamos lá então. Se a gente quer o fluir de Deus, a gente precisa fazer o quê? Renunciar. Ótimo. A casa onde os filhos são tementes a Deus. Renunciar. Sabe por que renunciar? Vou explicar por quê. A Bíblia fala assim, pais, não irei os vossos filhos. Não ira, não. O Éder, né? Pega, eu vou na gaveta, cadê minha bermuda? Ah, bonitinha tá usando, minha bermuda. Cadê minha bermuda? Tá lá. Aí Deus fala, não ireis, Éder. Não ireis. Pega outra, né? Obrigado, Jocilene. Pega outra. Não ireis os vossos filhos. Filho, não coloca o sapato na sala, não. Aí você coloca o sapato lá, pai. Olha, vai ler a Bíblia, você não lê, cara. Vai orar, você não sai da frente da televisão. É um desafio, amados. É um desafio, eu falo para mim, é um desafio grande, viu? Enorme, cara. Se não for o Senhor, a misericórdia dele me cobrir, eu não consigo fazer. Eu quero que eles sejam tementes a Deus. Mas eu preciso, como os sacerdotes que vão na frente. Era isso que eu ia falar. É que a Bíblia fala em Hebreus 5 que ninguém é tomado do meio dos homens para servir nas coisas que dizem respeito a Deus, a não ser os sumos sacerdotes. Porque os sumos sacerdotes, eles iam sacrificar anualmente pelo pecado do povo, não é? Iam ofertar e iam sacrificar. E a Bíblia fala um negócio eu achei tão lindo o que ela falou em Hebreus, fala assim, olha, e quando eles vão sacrificar, eles fazem com temor no coração deles, porque eles sabem que eles mesmos são cheios de fraqueza. Você está vendo tanto que essa obra é de Deus? Eu digo, meu Deus do céu. Eu preciso ter misericórdia do meu irmão. Eu preciso da misericórdia de Deus e eu preciso ter misericórdia dele. Eu preciso ter misericórdia ao ponto de eu levantá-lo e não abaixá-lo, maltratá-lo. Por quê? Porque eu tenho as minhas fraquezas. Você tem as suas fraquezas, amém? E o nosso desafio é que a gente seja esses que se compadecem. Que seja a nossa palavra, uma palavra para levantar os nossos irmãos. Porque aí sim vai vir o fluir de Deus. Quem quer receber revelação do Senhor está cheio da sua palavra. O que é que a gente precisa fazer para estar cheio da palavra? Renunciar à não leitura, à não meditação, à não busca.
e renunciar à televisão. Amém? Parece uma palavra simples, amados, é simples. O Senhor está dizendo assim, olha, eu quero encher vocês, mas vocês precisam renunciar a esse modo antigo de viver, entender que a obra é minha. O princípio é esse, sem renunciar não tem como comprar o terreno. Eu vou ter que pagar esse preço para me poder obter esse terreno. Eu vou ter que pagar esse preço para me poder fluir diante de Deus. E o Senhor vai nos encher, amém, amados? A gente vai pagar esse preço, agora renunciando para ganhar. Hebreus 11, 24, vamos lá? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, não é? Filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida secular, sua vida de homem na terra. Tinha os melhores recursos, o salário, o emprego, era letrado, gozava de reconhecimento do governo, a vida social dele estava bombando. Facebook? Famoso? Famoso. Famoso. Não é? Mas você sabe que quando ele nasceu, Deus já tinha um plano para ele? Assim sou eu e você. Deus já tem um plano para a gente. E ele teve a oportunidade de ser mudado por Deus. Interessante que por causa da convivência, nós somos, muitas vezes, fruto, não do meio que a gente vive, nós somos fruto do meio que a gente vive porque nós nos deixamos levar por aquilo. Não é? O pastor Rui já falou aqui que Jesus prosperou no deserto. Depois que ele recebeu de Deus o Espírito Santo, ele foi levado pelo próprio para o deserto para ser tentado. Ele prosperou lá. E Adão traiu o Senhor no jardim. Então, o meio que a gente vive não pode servir de desculpa para aquilo que a gente pensa. Ou pensa que está certo, que está errado. O meio que a gente vive é o contrário. Ele vai nos levantar na direção de Deus. Amém? Vai nos levantar na direção do Senhor. Moisés teve a oportunidade de poder continuar vivendo uma vida que ele queria viver. Mas ele tinha marcado no coração dele o chamado de Deus. Amém? Ele foi jogado, foi colocado no rio, não é? E chegou, não é? Na piscina da filha de Faraó, e ela pôde tomar ele. E interessante que ele foi criado com as melhores regalias do Egito. O Egito era os Estados Unidos, na época. E você vê que daquele meio, Deus começa a mudar um homem que estava acostumado com as coisas que separavam ele de Deus. E o mais interessante é que agora esse processo com a gente são as lutas que nós vamos passando. Às vezes Deus nos leva para um lugar, para um deserto. Sei lá qual é. Você pensa aí, você fala o nome do deserto. Moisés era hebreu, mas foi criado no Egito. Atos 7, 22. Vamos lá, igreja? Jovens, vocês estão no meio do Egito. Nós estamos. O Egito é o mundo. A escola é o Egito. Mas veja que é daí que Deus quer arrancar vocês, como luz, como luzeiro. Como Jesus foi. Pai, você está naquele trabalho, só tem ímpio. Mas é aí mesmo que ele vai te usar. Era preciso considerar por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele foi instruído, amém?
Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Assim era Moisés, mas ele tinha que colocar tudo isso por perda. O primeiro passo para que isso aconteça chama-se arrependimento. Desejar sair do Egito, mas também retirar o Egito de dentro de nós. Porque a gente começa a entrar em algo automático, a gente começa a agir sem pensar. Você começa a ficar do lado de alguém que fala palavrão, daqui a pouco você está falando o palavrão. Aí você se separa dessa pessoa, você vem para cá e continua falando o palavrão. Você é tirado de um lugar onde os costumes não são costumes leais a Deus, você continua praticando. Você saiu da empresa onde você trabalhava e você vem para o reino de Deus e pensa que o reino de Deus é uma empresa. E começa a querer administrar o reino de Deus com as suas qualidades de formado em administração. O reino de Deus, ele quer te dar um coração para entender, para mim também. Senão a gente não vai conseguir caminhar. Esse Egito precisa ser, a gente já saiu dele, né? Agora ele precisa sair de dentro de nós. De dentro de nós, as nossas tradições. O Egito também fala das tradições. E o Senhor quer quebrar essas tradições hoje em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para mudar o nosso coração a partir do momento que nós nos oferecemos como esse sacrifício. Deus, muda o meu coração, Senhor. Eu não posso mais tocar minha casa dessa forma. Eu preciso chegar em Ti, num lugar em Deus, para entender que Ele me chamou. Para entender que esse Egito tem que ser passado na nossa vida. Nós vamos brilhar cada vez mais, brilhar cada vez mais, brilhar cada vez mais, até que o Senhor seja glorificado. Amém? Recebe aí? Arrependimento. Eu vou mudar a minha trajetória. Eu vou mudar a minha trajetória. Amém? Vamos lá, Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda. Ó, Moisés olhou para um lado, para o outro, falou, não tem ninguém vendo. Não tinha aquele sistema de câmera que hoje é tão comum em todos os lugares, não é? E vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mandaste o egípcio? Como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés foi embora do Egito, porém levou o Egito dentro dele. Para que a obra divina pudesse ser feita, Deus criou uma oportunidade de colocar Moisés outra vez no foco, no direcionamento, naquilo que Deus queria fazer com ele. Não importa o que você vive hoje, o Senhor nos chama de volta. Ele quer realizar em nossas vidas a sua vontade. Não importa onde estejamos, o Senhor está nos chamando. Deus nunca chamou ninguém capacitado. Nunca. Para fazer a obra dele, não. Ah, vai chamar um cara capacitado para poder tocar teclado. Não, ele pode ser tecnicamente. Não significa que o coração dele é um coração de adorador. Deus quer capacitar ele para ser um adorador, não tocador de teclado. Deus quer capacitar o batera para ser um adorador. Esses meninos aí. Não para serem os instrumentistas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então o Senhor hoje nos chama. A gente precisa arrancar em nome de Jesus isso de dentro de nós. As nossas práticas antigas. Aquilo que nos separa da grande obra de Deus. O Senhor chama de volta. Nos chama de volta que realizar a sua vontade em nós. Moisés olhou para um lado, para o outro, falou assim, deu um mata-leão no cara, escondeu, mas veja que os irmãos estavam vendo. Você vê que
quando nós deixamos algo para trás, a conta chega. E aqui eu volto para a nossa casa. A gente não pode perder tempo com os nossos filhos mais. A conta chega. A gente não pode mais deixar o Egito tomar conta da nossa casa. Porque a conta vai chegar. Outro dia o Edri tinha 4 anos. Está lá, só na foto agora. Né? Ele está 15 anos hoje. Deus, nós precisamos queimar o coração para dizer que essa conta vai chegar. Quando voltar para nós, vai ser o dobro daquela glória que nós recebemos de Deus. Precisa profetizar isso. A gente precisa fazer alguma coisa. Tirar de dentro de nós o Egito. Deixar com que Deus faça essa obra, amém? Deixar com que o Senhor possa nos tocar dentro. O que é mais importante, amados, é tocar dentro da gente. Não é mais a gente fazer para que vejam, não. É no secreto. Precisa pagar um preço de oração pelos nossos filhos. Largar essas coisas que chamam a nossa atenção e dizer, Deus, me ajuda, Senhor. Quantas vezes eu deixei o Egito aqui dentro de casa? Não é fazer igual eu fiz outro dia, que eu apelei com a Esther. A Esther falou assim, pai, eu quero mudar de escola. Quer mudar de escola, minha filha? Mas por quê, minha filha? Ah, minha professora deu aqueles adjetivos, né? Todos muito legais para a professora. É mesmo, minha filha? É, pai, isso está me chateando muito. Aí sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, você sabe o que aconteceu com Jesus? Ela olhou para mim. Ok, ele morreu na cruz, né, pai? Aham. Aí ela deu uma risadinha como que disse, caramba, pai, aí não. Cheque mate já de uma vez, pai. Deixa pelo menos eu abrir o meu coração contigo. Eu não quero que você venha, eu quero que você me escute. Aí eu olhei para ela, deu aquela risadinha. Falei, pai, caramba, deixa eu falar, tudo bem, deixa que ele seja espiritual agora. Escuta. Eu digo, tá bom, minha filha. Eu lhe escuto. Pai, diga isso para o seu filho. Meu filho, eu lhe escuto. Deixa eu olhar nos teus olhos. Porque lá no Egito, eles matam e escondem o corpo. Lá no Egito, eles fogem com medo. E eu vou agora falar uma coisa que a gente recebeu essa semana no GE, foi assim, nós não vamos ter medo do high school. Nós não, vou repetir, e eu recebi isso dentro de mim. Nós não vamos ter medo do high school. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. Deus não nos deu um espírito de medo, amém? Não deu um espírito de medo para a gente. Pelo contrário, a Bíblia fala assim que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Porque senão o Senhor não tem prazer na nossa vida, na nossa alma, na nossa disposição. Nós somos daqueles que vamos avançar. Jesus deixou a igreja, sabe onde Jesus deixou a igreja? Bem na porta do inferno. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Por muito tempo falei, cara, muita pressão no high school, pressão. Olha, Deus trouxe uma palavra que bateu em mim, cara, deixa de ser medroso. Você é um representante de Deus. Éder, não tente substituir Deus na sua casa. Você é um representante, não substituto. Amém, não vou mais. Por isso não vou temer mais. Vou avançar, vou orar, vou cair para dentro, mano. Não sei quanto a você. Eu vou cair para dentro. E o Senhor vai nos dar vitória. Os nossos filhos são dele, a nossa casa é dele. Está dentro da gente, isso tem que queimar na gente. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para o alvo, amém? Alvo. Deus quer fazer isso com a gente nessa manhã, Ele vai fazer, eu creio. Agora, fica com o teu coração aberto para você receber. Deixa isso entrar em você. Essa grande obra é dele. É por isso que eu estou aqui, olha, tranquilo, porque eu sei que é dele. Os meninos já oraram, o Eder vai pregar, o pessoal do GE me jogou do meio, orou, cuspiu em mim. Foi uma bênção. Foi um negócio tremendo, né? O Calixto me orou umas 10 vezes por mim. E aquele, não é? E vem, oh, que bênção. E aí
Cada vez que eu acordava, né, desde a segunda-feira, quando eu fiquei sabendo, me dava aquele frio, eu vou pregar. Ai, aquele frio na barriga. Meu Deus do céu. Aí quando eu comecei a ver a pregação, peraí, a obra é dele, cara. Quem te disse que tu vai falar de ti? Quem te falou? Presta atenção. Acorda tu que dormes, né? Mas eu quero confessar que, olha, quando chegou na sexta-feira, aquele frio. Sabe a medida do frio? Ia aumentando. Mas o Senhor é bom, amém? O Senhor é maravilhoso. Ele consegue, Deus usa até uma mula, né, gente? Poxa vida, por favor, né? Caramba, vambora. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, Deus usa até uma mula, viu, meu irmão? Fala para o teu irmão aí, amém? Isso. Glória a Deus. A grande obra. Uma o quê? Uma terra santa de Deus. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu fico imaginando que uma sarça ardendo, e o deserto é um lugar quente. Veja que coisa. Você pode ser, eu posso ser essa sarça. No deserto a gente pode brilhar mais ainda, e arder mais do que o deserto. Fazer com que aquela intempérie daquele momento não nos atinja, porque nós já somos mais quentes do que o próprio deserto. Moisés viu essa sarça, Deus o chamou, e engraçado que esse é o chamado das nossas vidas. Deus, ele nos chamou, nos separou para que a gente andasse nas obras dele antes da fundação do mundo, mas ele fala assim, opa, antes de pisar nesse pavimento, tira a sandália dos teus pés. E é muito interessante de entender isso, que a sandália fala assim, tire de dentro de você os caminhos por onde você já andou, porque os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus planos são mais perfeitos. A minha vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Não é a sua vontade. Não é o seu coração. Ele fala que dentro da gente tem um coração que é corrupto. O desafio é para a gente não escutar a voz dele, desse corrupto, desse sem vergonha. É para que a gente escute a vontade dele. Moisés, tira a sandália. Porque aquela sandália, de repente, fazia ele se sentir seguro nas suas tradições, naquilo que ele já tinha visto até hoje. Fazia ele se sentir seguro que se alguma coisa acontecesse, ele poderia matar mais uma pessoa e esconder na areia. Se sentir seguro porque ele sabia o cálculo que era para poder fazer uma pirâmide. Então, se ele fosse demitido, ele encontraria emprego em qualquer companhia de construção. Deus está dizendo, não é assim, meu filho, no meu reino. Tira, porque isso vai te trazer soberba. As tuas sandálias te trazem soberba. Então tira, filhão. Tira e vem andar na minha terra. Sou eu que vou te fazer prevalecer. Sou eu que vou fazer você prosperar. Sou eu que vou te dar uma palavra a qual você nunca teve até hoje. Sou eu, o Senhor diz. Tire os sapatos dos pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. A gente tira os sapatos para reconhecer que aquela obra é dele. Amém? Glória a Deus. Amados, essa obra só poderá ser feita se nós deixarmos os sapatos empoeirados do mundo para recebermos o que Deus tem para nós. Amém? Entendo também que nossas tradições nos impedem de ver e fazer a grande obra que Deus já nos tinha preparado antes
da fundação do mundo. O Senhor vai nos transformar essa manhã, em nome de Jesus. A gente já está recebendo de Deus uma grande renúncia até o fim. Vamos lá, ponto 3. Glória a Deus. Números 27. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Moisés atuou com experiências passadas. Moisés bateu na rocha igual ele bateu naquele cara, no egípcio. Foi a mesma atitude, foi o mesmo motivador. A Bíblia fala em Tiago, fala da língua, né? Quão pequeno um membro é, mas pode colocar uma floresta inteira em chamas. Mas você vê que não é a língua, é de onde procede a língua. É a fonte, é para onde vai a língua. É da fonte, não é a língua. Tadinho, né? A Bíblia pegou, deu uma lapada na língua, mas na realidade é aqui. É daqui que procede. E o Senhor hoje traz para nós essa revelação de que a gente não pode mais atuar com experiências passadas. Não podemos, amar, a gente precisa se arrepender disso. A gente não pode condicionar a nossa atitude por aquilo que nós já vimos um dia, aprendemos lá fora, aprendemos no meio da nossa família, não é? Aprendemos, trouxemos do Brasil, e enfim, e a gente quer aplicar, e o reino de Deus não é assim. Mas o Senhor é maravilhoso para nos fazer beber da água dele hoje e nos transformar. Ele é maravilhoso para nos tocar por dentro e nos levar para um lugar onde a gente não sabia até hoje. Pode ser que você esteja aqui enfim, o Senhor não tenha te tocado ainda, mas hoje Ele vai te tocar, em nome de Jesus. O Senhor é tremendo. Ele não prestou atenção nisso, Moisés. Salmo 106, 32. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles, Moisés foi castigado. Toda vez que a gente tiver uma reação almática e carnal, por causa da dificuldade dos nossos irmãos, Deus vai nos dar uma chance de nós nos arrependermos, porque não é isso que Ele quer com a gente. Toda vez que eu fico nervoso, chateado com as pessoas que estão ao meu redor, é porque às vezes eu esqueci de ver o que Deus já colocou dentro dela. Eu deixo de ver o que Deus já tem preparado para ela como promessa para a vida dela. Aí eu penso que ela é minha ovelha. Eu penso que ele é meu subordinado. E Deus não quer isso. Uma vez que nós reconhecemos na vida dos nossos irmãos a obra de Deus, a gente vai começar a agir diferente. O nosso irmão, ele é a noiva de Cristo. Né? A noiva. Eu sou amigo do noivo. Eu tenho que pegar essa noiva e conduzir aos pés do noivo. E o noivo vai quando o noivo, ela chegar, o noivo vai olhar, como é que está minha noiva? Ataviada ou toda descabelada? A gente precisa olhar para os nossos irmãos como noiva. Ter misericórdia e dizer, Senhor, me dá graça para me preparar. Essa noiva, que momentaneamente está descabelada, poder ajeitar essa irmã. Para te apresentar naquele grande dia. Moisés não viu isso. Ele chamou logo os caras de rebelde, pá, na rocha. 2 vezes. E o Senhor falou assim, você não vai receber a terra prometida. Que palavra dura. Que graça maravilhosa de Deus hoje nós vivemos, amados.
Eu sei que muitos de nós já batemos na rocha 2 vezes. E o Senhor vai nos trazer de volta para o colo dele, para nos mostrar o seu grande amor. Moisés não foi sóbrio. Moisés falou sem refletir. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Deus tem uma grande obra para você, para a sua casa, para o seu ministério. Coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para que possamos ver a grande obra de Deus ser completada em nossas vidas, será requerido de nós uma grande renúncia até o fim. É até o fim. É para guardar a carreira, é para guardar a fé, é para completar a carreira. O Senhor nos desafia hoje. Eu sei que o Senhor tem muito para derramar nessa manhã sobre nós. Eu creio que o entendimento é a primeira coisa, de que a obra dele, de que nós não podemos nos esquecer de que essa obra é dele. E em nome de Jesus, se essa palavra tocou você, eu queria te desafiar, vir aqui receber do Senhor, assim como eu vou receber do Senhor, abrindo mão de fazer a nossa vontade para fazer a dele, em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Glória a Deus, Jesus, lindo és. É a tua igreja, Senhor. É a tua igreja amada, querida, a quem o Senhor vai vir buscar. Mas para essa mesma igreja, Senhor, o Senhor designou, deu como uma missão fazer as tuas obras e ainda maiores em extensão, Senhor. Nós nos arrependemos e tiramos, Senhor, os sapatos dos pés, para que a gente possa entrar no teu coração, Senhor. Que a gente possa entrar, Deus, na tua presença. Deixar que de dentro de nós venha fluir, Senhor, o teu Espírito, de uma forma nós entendermos que não somos mais nós que vivemos, mas o Senhor vive em nós.